Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos discutir sobre uma teoria de aprendizagem. Seria a aprendizagem significativa de David Ausubel. Veja que em aulas anteriores, nós discutimos um pouco sobre abordagens de ensino. E agora nós vamos discutir como se dá o processo de aprendizagem, né, por parte dos nossos alunos. David Ausubel chama esse tipo de aprendizagem que ele defende de aprendizagem significativa, em contraposição à aprendizagem que ele chama de aprendizagem mecânica. Então, por exemplo, a aprendizagem mecânica, ela poderia ser definida como aquela aprendizagem baseada na memorização. Uma aprendizagem onde o aluno memoriza e não relaciona com nenhum conceito que ele já traga, né, a partir de outras aulas ou de outras vivências. Agora, a aprendizagem significativa seria uma aprendizagem que acontece a partir de conceitos já existentes. E por isso, não é, essa ligação entre o que é novo e o que já é existente vai proporcionar uma aprendizagem que possua um significado para esse aluno. Então, veja só, para David Ausubel, em que consiste a aprendizagem? Não é? Pensem para vocês, o que é a aprendizagem? Não é? Qual o seu conceito ou concepção de aprendizagem? Para David Ausubel, a aprendizagem consiste na ampliação da estrutura cognitiva por meio de incorporação de novas ideias. Então, veja que interessante, ele pressupõe que novas ideias serão incorporadas e relacionadas com ideias já pré-existentes. No ensino por transmissão, se pressupunha que o aluno não tinha nada na cabeça, não é? Que era o professor que detém o poder, o conhecimento, que iria depositar esse conhecimento. Não é? Então, na aprendizagem significativa, se pressupõe que já existe alguns conceitos, né, já elaborados, pré-estabelecidos, e que é importante ao professor entrar em contato, né, conhecer esses conceitos, essas ideias que os alunos já trazem. Ele chama essas ideias, né, esses conceitos, de conceitos âncora, ou seja, eles vão ancorar os novos conhecimentos e dar sentido, não é, a esse novo aprendizado. Ele defende também que existe um contínuo entre a aprendizagem mecânica e a significativa. O que significa um contínuo? É muito interessante esse conceito, porque ele não coloca a aprendizagem mecânica como algo que deva ser descartado, né? A memorização não é algo a ser descartado, mas ela pode evoluir de um aprendizado mecânico, de memorização, sem relação com nenhuma ideia pré-existente, para um aprendizado que tenha significado. Em algumas situações, ele diz que até é desejável. Por exemplo, quando se vai trabalhar algum conteúdo que seja necessário, alguns conceitos prévios, e o aluno não tem esses conceitos, ele nunca estudou nada a respeito, né, a sua vivência, a sua experiência de vida não proporcionou nada relacionado ao tema. Como que então vai se dar a aprendizagem significativa se ele não tem nenhuma ideia pré-concebida para fazer essa ancoragem? Então, neste caso, não é, pode-se iniciar o processo com uma memorização, com um aprendizado mecânico. E, posteriormente, a partir da aquisição desses conceitos, mesmo que de forma, né, apenas a memorizar, né, você vai ter condições prévias para ampliar, né, a estrutura cognitiva desse aluno, não é, adicionando novos elementos, não é, a esse pré-existente. E a aprendizagem significativa, ela possui algumas vantagens em relação à aprendizagem mecânica. Não é? Por exemplo, essas vantagens, né, elas foram muito bem estudadas, muito bem investigadas, né, por cientistas na área de ensino e aprendizagem. Então, por exemplo, uma das vantagens seria os conhecimentos são apreendidos por um tempo maior.
não é? Então, se a gente comparar ao ensino tradicional, onde o aluno se concentra em estudar, é ativo no processo na véspera da prova, não é? Chega lá, ele memorizou, ele consegue repetir, não é? Ele consegue reproduzir aquilo que ele estudou. Mas 2, 3 dias depois, ele já não lembra mais de nada. Isso é uma aprendizagem mecânica que não teve um significado para esse aluno, não é? Então, Ausubel se contrapõe, não é? Ou tem sérias críticas em relação a esse tipo de aprendizado, embora ele ache que em alguns momentos ele é necessário. As informações assimiladas resultam num aumento da diferenciação das ideias que serviram de âncora, ou seja, ele tinha uma ideia mais simples, não é? E a partir da ancoragem das novas ideias, nessas ideias mais simples, ele consegue, então, ampliar as ideias pré-existentes. Terceiro, as informações que foram esquecidas depois de assimiladas ainda deixam um efeito residual, podendo ser reativadas mais tarde. Ou seja, não significa que, né, quando há aprendizagem significativa, o aluno nunca mais vai esquecer. Não é? Depende do uso que ele faça, né, desses conceitos ou ideias, ele pode esquecer. Mas, uma vez que é necessário retomada a ideia, ele tem melhores condições, não é, de relembrar, porque quando o aprendizado é significativo, ou seja, tem um significado para o aluno, sobra um resíduo, ou seja, tem um efeito residual que é muito mais fácil resgatar do que se ele estivesse aprendendo pela primeira vez. E último, as informações aprendidas significativamente podem ser aplicadas numa enorme variedade de novos problemas e contextos. Essa eu acho que é a característica mais importante, não é a vantagem mais importante da aprendizagem significativa. Nós não queremos que o aluno simplesmente saiba por saber, mas se aquele conhecimento, não é, se ele faz um sentido, ele tem condições de ser aplicado, não é, em outros contextos. Ou seja, ele pode contribuir, não é, com esse aluno, né, na sua vida cotidiana, por exemplo, não é, ou para adquirir novos conhecimentos, não é? Então, a aplicação do que se aprendeu em outros contextos só é possível se realmente houve aprendizado. Então, seria isso por hoje. Não é? Aprofundem esses conceitos, né? Tem outros exemplos, mais detalhes de como funciona esse processo da aprendizagem significativa. Obrigada.